Aleluia. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 33. Salmos de número 33. Aleluia. Você vai fazer uma coisa, nós vamos abrindo, acho que no celular mais complicado, né? Mas você vai abrir em Salmos, depois você vai abrir em Hebreus, tá bom? Vamos lá, primeiro Salmos 33, olha comigo os versículos 8 e 9, que diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém? Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Queridos, eu quero dar o tema da nossa palavra de hoje Ele sustenta todas as coisas. Amém? O que eu quero, o coração dessa palavra aqui que eu quero lhe adiantar nós precisamos ter consciência e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Você entendeu? Vou repetir. Nós precisamos sair daqui crendo de todo o nosso coração, muito mais do que nós já cremos, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Escute, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, não é um Deus criador irresponsável. Pastor, você está querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo lhe dizer que o Deus que criou o universo, Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de toda a sua criação. Ele assumiu essa responsabilidade. Pastor, de que forma Ele fez isso? Sustentando todas as coisas, como está escrito na palavra. Ele sustenta todas as outras, ou todas as coisas que foram criadas por Ele. O verbo sustentar significa carregar, levar alguma carga, levar consigo mesmo, mover pelo ato de carregar, mover ou ser transportado ou conduzido com sugestão de força ou velocidade. Nos refere a Cristo como o preservador de todo o universo. E de que forma, pastor, Ele faz isso? O escritor aos Hebreus, ele nos afirma que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que eu quero também afirmar nesta hora aqui? Que a palavra de Deus, ela é poderosa, gente. A palavra de Deus é poderosa. O escritor aos Hebreus diz que ela é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes. Ela é mais poderosa. Jeremias já vai profetizar da parte do Senhor, dizendo que a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha. Eu estava ontem tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa aqui. Ela estava me dizendo: pastor, eu tenho o coração muito duro. Aí eu lembrei da palavra de, mas não se preocupe, a palavra é martelo. Você vai me testemunhar. É alguém que ainda não fez a decisão por Jesus. Você vai me testemunhar do que vai acontecer na sua vida. Porque a palavra, ela é martelo. Quando Jesus está explicando a parábola do semeador, Lucas capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer: a palavra é a semente. É a semente. E quando ela cai na terra,
ela é poderosa para germinar, ela é poderosa para produzir fruto, vida de Deus, amém? E eu quero fazer menção de alguns textos aqui. Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus está dizendo: eu tenho compromisso com aquilo que eu falo. Pare para você pensar, por que nós, seres humanos, quando a gente quer afirmar ou confirmar uma coisa que nós vamos fazer, a gente jura. Já prestou atenção? E o pior é que a gente acaba envolvendo outros. Eu juro pela minha mãe, eu juro pela alma, eu juro por Deus. Deus, quando ele quis fazer a promessa a Abraão e jurar que ele ia cumprir, ele disse: eu juro por mim mesmo. Ele olha para cima, não tem ninguém superior a ele, diz: eu juro por mim mesmo que eu vou fazer o que eu estou te prometendo, porque ele é poderoso. Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão para que coma, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Salmo de número 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Amém. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. E eu quero partir desta afirmação, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Reflita comigo, você já parou para pensar? Se a lua ela saísse de sua órbita, o que iria acontecer com o universo? Se o Sol se distanciasse da Terra, ou se o Sol se aproximasse da Terra, você já parou para refletir o que aconteceria? Você já parou para refletir que a gente não está preocupado com isso? A gente acorda de manhã, o Sol ainda não nasceu. Tipo assim, é responsabilidade dele nascer e iluminar o dia. Que horas são aí? Rapaz, essa lua acho que está com preguiça hoje, ainda não nasceu. Você entende? A gente fala de um jeito, parece que ela tem obrigação, cada coisa tem obrigação, mas a gente não percebe o que é capaz de acontecer se essas coisas não funcionarem perfeitamente como elas foram criadas para funcionar. E para a gente entender isso, a gente tem que saber quem está por trás de tudo que está acontecendo de uma forma tão sincronizada, tão harmoniosa. Bem rápido aqui, o que aconteceria se a lua ela saísse de sua órbita, ou seja, de sua trajetória que ela foi designada para percorrer? Os dias se tornariam mais curtos, pois ela influencia a rotação da Terra. As estações do ano seriam mais extremas, com invernos mais frios e verões mais quentes. Por quê? Porque a lua, ela ajuda a estabilizar a inclinação da Terra, que é responsável pelas estações do ano. Mas e o Sol? O que aconteceria com a Terra se o Sol se distanciasse dela? A temperatura iria diminuir, o ano seria maior e a velocidade da rotação da Terra seria reduzida. E se o Sol se aproximasse da Terra, a sua temperatura iria aumentar absurdamente, e ela se tornaria um local impossível de ser habitado pelo ser humano.
Aí você me pergunta, pastor, então como é que tudo funciona na distância certa, com a temperatura certa? Eu quero lhe dizer que existe um Deus, Criador, em que Ele disse, olha, eu tenho a responsabilidade sobre a minha criação, eu tenho a responsabilidade sobre aquilo que eu criei, e ela vai funcionar da maneira como eu predeterminei. Escute, se a terra, o universo e as estrelas não se mantivessem em seus lugares, o resultado seria um caos. A gravidade que mantém a terra em órbita ao redor do Sol, e o Sol no centro do sistema solar, deixaria de existir, causando a distância de todos os corpos celestes. A vida na terra, tal como a conhecemos, também seria impossível, pois a ausência de uma órbita estável e da manutenção da temperatura adequada levaria ao congelamento do planeta. A gravidade, ela é a força que mantém a Terra, as estrelas e as galáxias juntas, impedindo que elas voem para fora do espaço. Se a gravidade desaparecesse, o sistema solar se dispersaria com os planetas, seguindo trajetórias retas e abandonando as suas órbitas. Se a gravidade, as estrelas não se mantiverem em suas galáxias, e as galáxias não se mantiverem em seus grupos e aglomerados, o universo vai se tornar um espaço caótico, sem estrutura e organização. Aconteceria o quê? Uma verdadeira desordem completa em todo o universo. Queridos, o hinduísmo, ele afirma que o Deus Vishnu é conhecido como o protetor e preservador de todo o universo, encarregado de manter o equilíbrio e a ordem cósmica. Já outras religiões expressam a ideia de que um Deus protetor e guardião do universo pode ser encontrada em outras religiões e sistema de crença, com variações dependendo de cada tradição religiosa específica. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, eu respeito essas explicações da ciência, eu respeito a crença de muitas outras pessoas, as suas religiões, eu respeito tudo isso, mas o que eu quero lhe dizer, que há uma explicação, há um nome para a gravidade, ou seja, para a força que mantém a Terra e as estrelas e as galáxias juntos, impedindo que elas voem para fora do espaço, impedindo que tudo se transforme em um verdadeiro caos. Essa força que a ciência chama de gravidade, eu chamo de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a força que controla e mantém todas as coisas no seu devido lugar. No dia em que o mar decidiu levantar a cabeça diante de Jesus, Jesus disse: te acalma. No dia em que o vento decidiu soprar a ponto de levar o barco para afundar, ele disse: cala a tua boca. Quem é que está mandando? É o Senhor do universo. É o Senhor que está dizendo: te acalma, te aquieta, fica no teu lugar. Aleluia. Eu quero ler com você um texto, Atos capítulo 17, versículo de 24 a 18. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Eu quero fazer menção do versículo 26, na versão King James, que diz assim: de um só
homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra. Escute, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Você sabe o que Deus, Ele não simplesmente está criando, mas Ele já está criando, dizendo: olha, você vai habitar aqui, você vai habitar ali, você vai fazer isso, a sua função vai ser essa, eu estou lhe criando com esse propósito, e você vai funcionar com o propósito para o qual você foi criado. E tudo se fez, tudo passou a acontecer a partir disso. Josué, eu quero fazer menção bem rápido disso aqui, me chamou muito a atenção isso aqui. Josué capítulo 10 versículo 12, escute só. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Há questionamentos muito sérios sobre isso na ciência. Isso aconteceu realmente ou não? O sol parou, a lua parou. Queridos, escute bem rápido aqui. O físico Adalto Lourenço, que também é defensor criacionista, expõe alguns detalhes desse episódio. De acordo com as escrituras, esse foi uma determinação de Josué durante o contexto de uma guerra que ele estava enfrentando. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. O que afirma de fato a palavra. Escute, e está escrito no versículo de número 14 do capítulo 10 de Josué: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. O cientista, ele explica que tudo depende do referencial geográfico. Josué usou o referencial geográfico de onde ele estava. E Lourenço, ele diz o seguinte: o que realmente parou? Ele explica que a terra gira na linha do Equador a uma velocidade de 1.700 quilômetros por hora, e ao redor do Sol a uma velocidade de 115.200 quilômetros por hora. A resposta óbvia do que parou não é aquela que a gente gosta de admitir. Sabe o que parou? Foi o universo. Não foi simplesmente o sol ou a lua. Porque olha aqui para mim, pare para você pensar. Se tudo está funcionando de uma forma tão sincronizada, movimento de rotação e translação, está funcionando para isto aqui parar, Deus tem que parar tudo. Alguém pegou lá atrás, meu Deus do céu. Você está me entendendo? Para uma coisa parar, as outras coisas ou elas param, ou elas vão se chocar. Ou elas param, ou a coisa vai desandar. A partir daquilo que foi que aconteceu, Deus simplesmente parou o universo todo. Josué pediu um pouco mais de tempo para vencer a guerra. Foi como se Deus dissesse para Josué: vai, cuida de sua guerra, que eu cuido do resto. Vai para a guerra, vai lá, Senhor, faz o que tu podes, e deixa o que você não pode, que sou eu quem vou fazer. Sou eu quem vou fazer. E ele fez. O problema, sabe qual é? É que nós não cremos muitas vezes em Deus a esse nível, e nós achamos que não sei se aconteceu. Aos olhos de Josué, o sol e a lua pararam. Aos olhos de quem lê esses versículos bíblicos, pode se tratar de um fenômeno sobrenatural ou uma loucura para quem não dá crédito às escrituras sagradas. Eu fico com o que está escrito. Tem mais alguém aí? Eu fico com o que está escrito.
Mateus capítulo 10, me ajude aí por favor, Mateus 10, versículos de 29 a 31, olha o que está escrito na Bíblia King James. Jesus disse: não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre, mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Gente, escute só, o que Jesus está falando aqui? Eu sei que tem um detalhe aqui, que eu estava até hoje de manhã, estava rindo aqui. Eu sei que quando a palavra de Jesus diz, olha, todos os seus muitos cabelos são contados. Eu sei que de alguns ele não tem problema para contar, que é mais rápido. Né? Mas contou de todos. Aí eu estava falando, a gente estava num evento, numa conferência, em que o pastor que estava ministrando, ele era careca. E entre os pastores e obreiros tinha uma boa turma de carecas. E aí eu sei que uns lá, cabeludos, estavam lá zamando. 1, 2, 3, 4, tem tantos. E eu sei que antes do intervalo foi aquela conversa. Careca. O pastor ministrante ficou calado. Quando voltou do intervalo, ele começou assim: queridos, queria chamar a atenção de vocês, que eu queria contar uma pequena história para vocês. Quando Deus estava criando o ser humano, o homem, ele fez o seguinte: ele criou alguns homens e colocou sobre alguns. Deus, ele fez umas cabeças perfeitas, as outras ele colocou cabelo. Calou a boca de todo mundo no auditório. Então escute, se está exposto, você é um privilegiado, você foi criado com uma cabeça perfeita. Amém? Mas olha aqui para mim, o que Jesus está dizendo aqui? Escute, Jesus está nos falando sobre a provisão divina e o valor inestimável que nós temos diante dele. Ele usou os pardais para nos ensinar que até os seres mais pequenos e de pouco valor recebem o cuidado do seu Criador, ao ponto dele de falar: olha, não cai um pardal no chão sem a minha permissão. Imagine um ser tão pequeno e de pouco valor, mesmo aquilo que tem pouco valor e que os homens, os seres humanos não dão crédito valor. Quero dizer para vocês que para mim ele tem valor, e ele não cai em terra sem a minha permissão. E ele conclui isso dizendo assim, preste atenção nessa frase: por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha aqui para mim, pare para você pensar. Quantas vezes a gente já passou situações difíceis e Jesus não enganou ninguém que decidiu segui-lo. Ele disse: olha, tipo, vocês querem me seguir? Sim. Eu vou dizer de antemão, no mundo vocês vão passar por aflições. Bom, mas Senhor, e aquele negócio que disseram: aceite Jesus e os seus problemas. E aí? Não, vou ser bem honesto com vocês, no mundo vocês vão passar por aflições. Vocês no mundo poderão ser perseguidos por serem meus discípulos. Ele deixou muito claro isso, sim ou não? E é fato, diante dessas situações, que às vezes a gente pensa que o barco vai afundar, sim ou não, gente? Mas você sabe, a gente pensa às vezes, Jesus está no barco e, meu Deus, vai afundar assim mesmo? Olha aqui, bem rápido. Jesus chega com os discípulos e diz: olha, vamos entrar no barco e vamos para a outra margem do lago. Para onde? Bem forte, para onde? Tá, lá vai todo mundo. Jesus está cansado do dia a dia dele, muito intenso, pega um travesseiro. Pedro, vai guiando o barco aí. Ele coloca o travesseiro e vai dormir. Daquele sono profundo. Gente, no meio do lago. Tinha que ser no meio.
veio aquela grande tempestade, a ponto de o barco, sabe, ir a pique, a coisa está horrível, sabe, pescadores profissionais, eu acredito que todos sabiam nadar, mas aquela hora era uma sensação de morte, e eles se levantam e vão ao encontro de Jesus, e o desperta e diz: Senhor, tu não te importas conosco? Nós vamos morrer. Olha aqui para mim, Jesus não convidou ninguém para sair dessa margem, para morrer no meio do lago. Ele disse: eu estou convidando vocês para ir para o outro lado, então tudo que acontecer no meio é responsabilidade minha. Quem está entendendo aí, gente? Você está me entendendo? Se ele disse: Elcio, vamos lá para o outro lado, meu irmão, custe o que custar, eu vou chegar do outro lado com Jesus, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. Agora, eu sei que você vai rir, mas não tem problema, pode rir. Libera esse vídeo aí para mim, preste atenção nesse vídeo aí. Olha esse vídeo. Por favor, é tão rápido, volta ele de novo para mim aí, vai. Pode, parou. Olha aqui para mim, escute, seja bem honesto comigo. Quem acredita que Jesus se importa, se preocupa com você? Seja bem honesto, você acredita nisso? Então olha aqui para mim, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Se nós queremos ser de fato sustentados, guardados, carregados, mantidos, preservados e sustentados pelo Deus Criador, nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos confiar as nossas vidas aos cuidados do Supremo Pastor. Porque olha aqui para mim, por que eu coloquei esse vídeo aí? Porque com muitos de nós acaba acontecendo a mesma coisa. Ele nos livra, liberta, aí solta. Vai para o buraco de novo, meu irmão. Por quê? Vamos admitir, é porque é nós que estamos guiando a nossa vida. É nós que estamos tomando as nossas decisões. Estou livre, estou liberto, sou dono do meu nariz, as minhas decisões sou eu quem tomo, eu sou responsável por tudo. Então, se nós queremos de fato que o Deus que sustenta todas as coisas, chamado Jesus Cristo de Nazaré, se nós queremos que Ele mantenha o controle, nos guarde, nos proteja, nós precisamos tomar essa decisão, confiar nossas vidas aos cuidados do Supremo Pastor. Aí vai fazer sentido as palavras dos salmistas: o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Números capítulo 27, versículo 15 e 16, escute. Então Moisés disse ao Senhor: ó Senhor, o Deus que cria e conserva toda a vida. O nosso Deus é o Deus que cria e conserva toda a vida. Eu vou pedir que você fique de pé, que eu quero ler um texto com você. Eu quero que você preste atenção neste salmo aqui. Salmo 115, versículo 50. Olha o que está escrito. 119, 50. Olha o que está escrito. Eu quero que você leia comigo. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3, já. O que me consola na minha angústia é isto, que... Olha aqui para mim, essa palavra ela é tão complicada que às vezes não dá nem vontade de ler. Você deveria saber o que ela significa. Eu vou lhe explicar aqui, olha aqui para mim. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se um passarinho tem mais valor, tem muito valor para Deus, imagina a obra-prima de sua criação, que é o ser humano. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me
vivifica. Escute, preste atenção o poder que tem a palavra de Deus. Libera para mim aí. Vivificar significa, a tua palavra, ela me faz viver, ela me dá vida, ela me faz permanecer vivo, ela me sustenta a vida, ela me faz viver prosperamente, ela me faz viver para sempre, ela me faz reviver, ela me faz ter saúde recuperada, ela me reanima, ela me recupera da doença, ela me dá encorajamento, ela me fortalece, ela me revigora. A tua palavra. Olha aqui para mim. Você gosta ou você ama a palavra de Deus? O salmista, ele disse assim: como eu amo a tua palavra, é a minha meditação o dia todo. Então olha aqui para mim. Se a palavra de Deus não é a sua meditação diária, então você não ama a palavra, você gosta dela. Sim ou não? Porque se eu amo, eu vou querer estar perto do objeto do meu amor. Se eu gosto, até de longe vale. Sim ou não, gente? Eu preciso acreditar que Deus está no controle. Quando eu estava dia 4 de junho, vai completar um ano agora. 4 de junho agora, completar um ano que eu tive o AVC. Eu estava internado. Me veio a palavra. João capítulo 11, versículo 4, Jesus disse para mim, foi aqui dentro: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Aí ele me deu também o Salmo 118, versículo 17: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Se não fosse o suficiente, há anos atrás ele tinha me dado uma palavra. Jó 23:14: ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Eu já falei isso para vocês, mas isso aqui é um testemunho que para mim glorifica Jesus. Uma pessoa possessa de demônios, aquele espírito usou a boca dela para dizer: Elcio, eu tenho vontade de te matar, Elcio, eu tenho vontade de acabar contigo, mas ele não deixa. O seu Senhor vai determinar o tempo da sua existência aqui. Não são as circunstâncias, mas aquele que é o autor e conservador de toda a vida. Se nós entendermos e decidirmos confiar a nossa vida nas mãos dele, isso pode fazer toda a diferença.